Olá, vamos dar início a mais uma aula do curso Garantias Legais em Territórios Instáveis 2022. A edição desse ano, a gente está homenageando Conceição Evaristo, no trecho do livro dela, Combinaram de Nos Matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, ao longo desses 6 encontros que teremos do curso, vamos abordar aí estratégias, vivências, tudo que for possível para a gente construir um mundo que considere mais a nossa vivência, existência, exigências, e vamos trocando essa ideia. Bom, essa é a segunda aula do curso. Hoje a gente vai abordar a segurança alimentar e o Brasil no mapa da fome. A gente tem aqui, para ministrar essa aula, Andréa Sepúlveda e Ana Paula Souza. Elas vão se apresentar, vão falar um pouquinho do trabalho. Participem muito no chat. Vou passar algumas informações para você que já está inscrito no curso, avisando que as inscrições já encerraram, mas fiquem por dentro das nossas redes sociais, tanto da Ouvidoria da Defensoria Pública quanto da Defensoria, para saber de outras formações possíveis. Para as pessoas que já estão inscritas, eu peço que acompanhem a aula. A gente vai passar o link de formulário de inscrição em presença. Preencham com cautela, com cuidado, preencham todos os campos, para que a gente possa cooptar a presença de vocês. É muito importante para a gente, para a nossa prestação de contas, e também para quem se interessar e prestar e comprovar presença e participação em mais de 70% do curso, conseguir o seu certificado ao final. Essas informações também estão na descrição do vídeo, então, caso tenha ficado alguma dúvida, só consultar lá. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar já a Ana Paula para começar a falar um pouquinho, se apresentar, e é isso, um bom encontro para todas nós. Bom dia, sou Ana Paula, da Ação da Cidadania, sou pedagoga, trabalho na Ação da Cidadania desde 2010, com uma rede de lideranças comunitárias, que são os comitês da Ação da Cidadania, que atuam voluntariamente em todos os estados do Brasil, e foi uma ONG, né? A Ação da Cidadania, fundada pelo Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, e que atua prioritariamente nas questões do combate à fome e pela segurança alimentar e nutricional. Eu não sei se a gente já começa na apresentação, Mariana, já podemos colocar? Então, e aí a gente vai conversando. Então, a gente colocou essa foto, né, por conta da grande demanda que nós temos por distribuição de alimentos, a gente vai falar um pouquinho disso, mas a Ação da Cidadania ela é bem conhecida pelas suas campanhas e por arrecadação de toneladas de alimentos e fazer com que esses alimentos cheguem a todos os estados, todos os cantos do nosso país, né, de barco, né, de avião, de trem, né, de caminhão, né, de todas as formas a gente consegue fazer com que esses alimentos cheguem. Pode ir passando. Então, esse. Então, a Ação da Cidadania ela foi criada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, né, o Betinho, que produziu uma forte mobilização social a partir da denúncia dos dados do IPEA, que foram lançados nessa época, nesse ano, revelando o número de 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. 32 milhões de brasileiros que viviam a tragédia da fome em 1993. Pode passar. E aí, nessa época, foram criados milhares de comitês em todos os estados brasileiros, atuando nas questões emergenciais, né, fazendo com que o alimento chegasse de forma emergencial àquelas famílias. Né, o Betinho produziu uma grande mobilização em todo o país, envolvendo todos os setores da sociedade, e com a famosa frase, né, que ele dizia: quem tem fome tem pressa. Então, eu costumo falar de uma propaganda, né, que circulou muito na época, que era um prato de alumínio caindo, batendo numa mesa, né, fazendo aquele barulho do prato vazio, né, e uma voz dizendo
o prato do dia de milhões de brasileiros, né, aquele prato vazio. Um outro objetivo das grandes campanhas de mobilização, né, iniciadas pelo Betinho, era mobilizar todos os setores da sociedade brasileira para buscar soluções para o problema da fome de forma estrutural, porque o Betinho dizia também que a alma da fome é política. Então, somente com políticas públicas seria possível transformar essa situação da fome. Pode passar. E aí, graças a essa mobilização da sociedade, nós conseguimos importantes avanços, né? Principalmente a partir de 2003, com a criação do programa Fome Zero, né? Quando o presidente eleito, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, colocou o combate à fome como prioridade no seu governo. E aí eu coloquei assim só alguns exemplos dessas prioridades, dessas políticas públicas que ganharam força a partir desse período, né, que foi a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é o CONSEA, na época não tinha nutricional, né, hoje é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tivemos a criação do programa Bolsa Família, a ampliação do Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, né, que alimenta mais de 40 milhões de estudantes em todo o país. Foi uma política pública importante que, a partir de 2009, ficou bem completa. Né, a gente acabou com aquela questão de lanche nas escolas, né? Era obrigatório ter a refeição, era obrigatório ter uma cozinha, um refeitório para preparo de alimentos que chamam alimentos quentes, né? Que é o arroz, o feijão, a proteína, o legume, frutas, verduras. Uma política pública acompanhada, inclusive, por nutricionistas, preparada por nutricionistas, com todo um acompanhamento desse preparo e da construção dessas cozinhas, com todas as normas. E uma coisa importante, 30% desses alimentos precisam ser comprados da agricultura familiar. Então, além de beneficiar os estudantes, beneficia também os pequenos agricultores. Tivemos a criação do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que compra dos pequenos agricultores e distribui para equipamentos públicos, como o Banco de Alimentos, restaurantes populares, e um programa importante também para fortalecer quem produz os alimentos que alimentam, né, o povo brasileiro, que são os pequenos agricultores. Tivemos a remodelagem do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, né, com investimento, com apoio à infraestrutura, apoio à assistência técnica, né, tudo pensando em quem produz esses alimentos, né, pensando na produção e na distribuição dos alimentos. Tivemos a criação do programa 1 milhão de cisternas para levar água para o semiárido, para o Nordeste, né? Foi um programa importantíssimo, que teve como uma primeira etapa a água para consumo próprio, e depois teve uma segunda etapa de construção de cisternas para água para produção, né? De plantação e animais. Tivemos também instalação de cozinhas e restaurantes populares em todo o país, a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, assim como a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, temos o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, foi criado também o SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, cuidando de toda essa política, né, de segurança alimentar e combate à fome. Pode passar. E aí todas essas ações, né, e outras mais, né, contribuíram para que o Brasil conseguisse ter um destaque internacional, saindo do mapa da fome da ONU em 2014.
fomos referência para vários países, recebemos muitas visitas, inclusive o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 2, que é o combate à fome. O Brasil era um dos países que estavam no caminho para superar a fome no país até 2030. Então, nós tivemos muitas visitas e muitos desses programas que eu falei para vocês foram pesquisados por outros países, levados para outros países como modelo. E aí, entre os anos de 2007 e 2017, a Ação da Cidadania não realizou mais as campanhas nacionais de arrecadação de alimentos. O foco das ações desses comitês, né, na maioria dos estados, estava em outros tipos de ações, né, como espaços de leitura, bibliotecas comunitárias, economia solidária, geração de emprego e renda, capacitações, atuação na área de cultura, esporte. Então, essas lideranças, elas realizavam ações também de busca ativa, identificando as famílias e encaminhando para os CRAs, né, que surgiram com bastante força nessa época, os Centros de Referência de Assistência Social, onde elas eram cadastradas para serem atendidas pelos programas sociais. Então, essas lideranças tiraram o foco da sua atuação na questão da distribuição de alimentos para colocar o foco em outras ações de saúde, educação, trabalho, emprego, e continuaram identificando essas famílias que ainda estavam em situação de insegurança alimentar e encaminhando para os programas que surgiram, né? Já que tivemos um governo que colocou esse tema como prioridade e começou a cuidar desse tema. Pode passar. E aí durou bem pouco, né? Já em 2016, né? A gente, na verdade, em 2014, quando nós saímos do mapa da fome, quando a gente sai do mapa da fome, significa que menos de 5% da população está em situação de insegurança alimentar, né? Grave. E o que acontece é que ainda tinham aí uns 4 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Nós não tínhamos ainda resolvido o problema, né? Ainda tinha aí um caminho longo, né, na direção da erradicação da fome. Mas acontece que em 2016 a gente sofre um golpe, em 2017 é aprovada a Emenda Constitucional 95, congelou por 20 anos as despesas primárias do governo federal, né, reduzindo aí os recursos para as políticas públicas promotoras de direitos e para investimentos. E aí os 3 pilares para atender a população mais vulnerável, o SUAS, o SUS e o CISAM, aqueles 3 sistemas que eu falei, né, foram justamente os que mais sofreram com a chamada PEC da morte. Então, antes da pandemia, em 2017, os dados do IBGE já mostraram o aumento da pobreza, né? 54,8 milhões de pessoas, aí 2 milhões a mais que em 2016, e atingimos um número de 84 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar, sendo desses 84 milhões, 10 milhões em insegurança alimentar grave. Então, menos de 4 milhões em 2014, e em 2017 a gente já chega aí em 10 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, que é a situação da fome no âmbito familiar, né, entre todas as pessoas da família, dessa residência. Falta o alimento em quantidade e qualidade. Não tem o alimento para todos os dias. Pode passar. E aí, em 2018, né, devido à alta demanda vinda dos comitês de todos os estados brasileiros, os comitês da Ação da Cidadania, trazendo novamente a necessidade de atender famílias de forma emergencial, a Ação da Cidadania volta a realizar as grandes campanhas nacionais. Né? Lembrando, né, que eu falei que nós ficamos 10 anos sem fazer essas campanhas. E aí, essas campanhas, nós percebemos que, a partir de 2018, deixaram de ser emergenciais e passaram a ser permanentes. Né? Nós tivemos que
começar a emendar uma campanha na outra, porque a demanda ela aumentava, né? Ia passando o tempo e a demanda pelo alimento ia crescendo. Né? Fizemos o Natal Sem Fome, fizemos o Brasil Sem Fome, depois veio a pandemia, a ação contra o corona, e aí, de novo, o Natal Sem Fome, ficamos aí nesse ciclo até hoje, sem parar. Em 2019, no dia 1º de janeiro, né, o presidente eleito Jair Bolsonaro extinguiu diversos conselhos de controle e participação social, dentre eles o CONSEA, né, no qual a Ação da Cidadania atuava como uma das organizações da sociedade civil, conselheiras, né, e desde então nós perdemos o diálogo com o governo federal. As políticas públicas de combate à fome, que foram conquistadas com a participação desse conselho, deixaram de ser pauta no Congresso Nacional e entraram em processo de desinvestimento e destruição, né, de extinção mesmo. Pode passar. E aí a fome volta aos números de 1993, que foi lá o primeiro slide que eu apresentei para vocês, quando a Ação da Cidadania foi criada, que eram 32 milhões, né? Então, hoje, em 2020, a gente teve a primeira pesquisa da Rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que já mostrou aí 115 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar, e aí a gente passa de 10 milhões para 19 milhões em situação de fome, que é a insegurança alimentar grave. E 2022, a segunda pesquisa da Rede Pensan traz aí os 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, 1 milhão a mais, inclusive, do que em 1993, né, que eu apresentei para vocês, eram 32 milhões. E somando, né, todos os graus de insegurança alimentar, que é o leve, moderado e grave, nós temos 125 milhões de pessoas hoje nessa situação, né? Ou com ausência de alimento total, que é a grave, ou com a preocupação de não ter o alimento no próximo dia, ou com a redução da quantidade de refeições, ou com a substituição de alimentos saudáveis para alimentos mais com mais carboidrato, com mais gordura, alimentos que vão encher, né? Não são os alimentos saudáveis, né? Que são pobres em proteínas, em sais minerais, em vitaminas, né? Começa a perder essa qualidade desse alimento. Então, são 125 milhões de pessoas nessa situação no nosso país. Pode passar. E aí, só no estado do Rio de Janeiro, são 2,7 milhões de pessoas com fome, que é insegurança alimentar grave. Né, eu trouxe aqui um depoimento de uma das lideranças de um comitê da Ação da Cidadania, Maria Chocolate, lá de Duque de Caxias, que tem uma biblioteca comunitária. E aí essa fala dela marcou muito a gente, né, quando ela falou: estamos encaixotando os livros para ensacar alimentos. Então, a gente começa a ver essas lideranças não conseguindo mais avançar com seus projetos nos seus territórios por conta da fome, porque as pessoas precisam imediatamente do alimento. Né? Novamente, a questão emergencial atuando aí com força nesses territórios. Pode passar. E aí, uma coisa que nós colocamos assim como prioridade, né, nesse momento, a partir de 2020, foi a formação e a mobilização, né, que é preciso desnaturalizar o tema da fome e mostrar para a população as políticas públicas que nos tiraram do mapa da fome. E com a formação em políticas públicas, para o controle social e engajamento da população pela exigibilidade desse direito humano constitucional, que é o direito humano à alimentação. Então, a gente acredita que a população, conhecendo as leis, conhecendo seus direitos e conhecendo e sabendo que a fome não é natural, né, não é uma consequência natural da vida, né, uma coisa provocada,
né, por desmonte de políticas públicas, a gente acredita que, conhecendo esse direito e conhecendo essas políticas públicas, a gente pode, sim, se organizar, né, para exigir, né, e colocar em prática aí o controle social para que essas políticas públicas sejam colocadas em prática urgentemente, né? Porque a gente vai precisar aí reconstruir as que foram destruídas, né? Temos uma longa batalha aí pela frente, e aperfeiçoar e continuar aperfeiçoando para que a gente consiga erradicar a fome no nosso país. Pode passar. Para isso, nós criamos a Agenda Betim 2020 e 2022. A Ação da Cidadania lançou a Agenda Betim 2020 com 40 propostas de ações e políticas públicas de combate à fome e pela garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional. São 40 propostas de atuação em nível municipal. E a Agenda Betim 2022, com 92 propostas, construídas pela sociedade civil, organizada nos conselhos estaduais, trazendo também propostas do Observatório da Alimentação Escolar e da Conferência Nacional por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Essas propostas da Agenda 2022 são de âmbito estadual e federal. Então, nós temos aí propostas totalmente viáveis, totalmente possíveis. Fizemos uma pesquisa, inclusive, de ações, modelos, referências em vários municípios, né, que foram já testadas e que já estavam funcionando. Então, não é nada impossível, todas elas são possíveis de serem aplicadas. Não existe nenhuma justificativa para que essas propostas não sejam colocadas em prática, e, infelizmente, o que a gente vê é o descaso, né, e essas ações deixarem de ser prioridade, né, no governo, principalmente no governo nacional, o que permite que a gente volte ao mapa da fome. E o que justifica esse número imenso de pessoas em situação de fome no país. Pode passar. E aí a importância da participação social, né? Nós temos duas grandes tarefas, que é fazer os alimentos chegarem ao maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar em todos os estados do Brasil. A gente precisa da participação da sociedade nessa questão emergencial, e precisamos também informar e mobilizar a população para o desenvolvimento de ações em incidência política, engajamento em conselhos de direitos, né, os conselhos municipais, conselhos estaduais, a atuação no controle social, contribuindo para a retomada e aperfeiçoamento das políticas públicas de combate à fome e pela soberania e segurança alimentar e nutricional no país. Então, o que vocês estão vendo aí nas fotos, né, são as lideranças comunitárias, os comitês da Ação da Cidadania espalhados. Nessas fotos são do estado do Rio de Janeiro, cerca de 15 municípios, que estão estudando as propostas e estão levando para diálogos nos seus territórios, através de rodas de conversa, e levando também para o poder público, para a gente conseguir exigir que essas ações sejam colocadas em prática. Eu acho que esse é o último. Deixa eu ver. É o último. Devo ter passado do tempo, mas acho que eu consegui falar tudo e estou aqui assim, à disposição para participar desse debate que eu acho tão importante. Ana, muito obrigada. Tudo bem ter passado do tempo, com certeza valeu a pena poder discutir um pouco mais. Acho que você traz aqui na sua apresentação e na sua fala muitos argumentos aí que quebram essa falácia de quem defende que a fome não existe. Quem defende que a fome não existe não entende a realidade que estamos enfrentando há muito tempo aqui nesse país, né? As maneiras de controlar a fome é a reforma agrária, a agricultura familiar, a distribuição de renda, sabe? Isso são maneiras, sim, esses são os reais caminhos para a gente enfrentar a situação que passamos hoje, né? Nunca foi por falta de recursos, mas sim por uma escolha de gestão, uma escolha política, para vivermos o que vivemos hoje.
Fico muito emocionada também com a presença de todas as pessoas aqui no curso, apostando para o curso acontecer, para a gente travar essas discussões de uma maneira cada vez mais crítica. Muitas das pessoas que estão aqui, estão inscritas no curso, são lideranças comunitárias de favelas e periferias, então sabem muito bem do que a gente está tratando, não só nesse assunto, mas também nos demais encontros, né? No primeiro encontro a gente falou sobre questões de gênero e acesso à justiça, e hoje seguindo na segurança alimentar. E a gente tem um perfil, assim, geralmente são mulheres engajadas nessas campanhas também, então os nossos assuntos estão sempre muito interligados, né? Quero agradecer também a todos os comentários, a gente está acompanhando aqui também, fazendo a leitura, muitos relatos, principalmente no momento de pandemia, né, e das campanhas. Bom, a gente está aqui, está acompanhando e vamos comentando também ao longo da aula. Queria agora chamar a Andréia Sepúlveda para se apresentar e seguir também com essa nossa aula e trazendo também a sua apresentação. Só mais uma informação importante, a gente vai passar formulário, tá, de presença e participação, fiquem atentos ao chat, preencham com cuidado e atenção para serem validados certinho. E não se preocupem, nós vamos passar esses materiais que estão sendo trabalhados em aula para vocês por e-mail. Fiquem tranquilos, aproveitem, desfrutem da aula. Então, Andréia, está com você a palavra. Fica à vontade. Meu som? Sim. Bom dia a todas, bom dia a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui, realmente é uma felicidade. Enfim, o tema é muito preocupante, né? Mas eu fico feliz de ter a oportunidade de falar sobre ele. Queria agradecer a Mari e a Marcela por terem viabilizado a minha participação, e o Guilherme, né, nosso ouvidor, parabenizar por esse projeto que eu amo. Eu acho que é um projeto assim, com um potencial, né, o curso Garantias Legais tem um potencial imenso de mudança mesmo social, e a Defensoria realmente está de parabéns, a ouvidoria que puxou, eu sei que tem uma participação muito importante nesse projeto. Queria agradecer a Ana Paula por estar aqui, nós nos conhecemos antes, nessa jornada aí de procurar, né, ver de que forma nós podemos nos fortalecer, né, a Defensoria, com a ação da cidadania, toda a sociedade, para combater a fome. Eu sou Andréia Sepúlveda, eu sou defensora pública vai fazer 20 anos, ano que vem, então já há bastante tempo. Nesse momento, eu estou no 5º Núcleo Regional de Tutela Coletiva, que abrange 6 municípios da Baixada Fluminense. Eu já vi aqui o pessoal de Itaguaí, vi a Ana Paula Salles, que tem uma participação bem intensa, não só dos municípios que são da minha atribuição, mas também, enfim, de outros locais, da capital e tudo. E eu queria dizer que é uma prioridade nossa absoluta, dos núcleos regionais e da coordenação de tutela coletiva da Defensoria, essa questão da segurança alimentar e nutricional, a questão da fome, a questão de um padrão de vida adequado das pessoas, a questão do combate à pobreza extrema. Nós temos hoje 8 núcleos regionais de tutela coletiva que abrangem o estado do Rio de Janeiro todo. Isso significa que tem colegas, né, mais 7 colegas fora da nossa coordenação, que é central, defensoras e defensores atuando coletivamente. Coletivamente, quando eu digo coletivamente, é uma atuação diferente, talvez, da que a maioria das pessoas conhece da Defensoria, né? Que é aquele atendimento individual, talvez para um divórcio, pedido de pensão, enfim. A atuação coletiva é uma atuação que tem como objetivo primordial a gente monitorar mesmo as políticas públicas nas diversas áreas e cobrar do poder público que ele execute as políticas públicas, são direitos das pessoas, o nosso foco é o direito das pessoas, tratados de forma coletiva. A nossa maior prioridade nesse momento é a fome, né? Nós temos um grupo de trabalho na Defensoria que vem trabalhando exatamente como a Defensoria pode atuar mais fortemente, como podemos fortalecer esse nosso trabalho no combate à fome. Eu pensei em falar
o seguinte, primeiro a Ana Paula já deu um panorama, eu já sabia que isso ia acontecer, então é ótimo, deu um panorama muito mais aprofundado do que eu posso dar com relação à situação atual da fome. Eu até preparei alguma coisa aqui para dizer sobre isso, mas eu acho que eu vou passar rapidamente. O meu mote, que eu queria deixar assim, muito estabelecido, né, para vocês, é a questão da fome como violação de direitos, né, a questão do direito. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje muito certas e certos de como isso deve ser entendido, né? Como é que a fome deve ser entendida, qual é o papel do poder público, qual é o papel da defensoria, qual é o papel de vocês e como a gente pode mudar, inverter essa lógica do que hoje domina. E é uma questão de direitos, é uma questão de poder, é uma questão de política, né? Então, eu vou falar primeiro, acho que é o próximo slide que dá um panorama dos tópicos. Contra o que a gente luta. Será que eu consigo passar aqui? Não. Contra o que estamos lutando, né? Qual é a situação exatamente, além desse panorama fático que a Ana Paula já colocou. Contra o que lutamos e pelo que lutamos, né? Qual é a situação que a gente tem que combater e o que a gente precisa almejar. O tamanho do problema, a Ana Paula falou, vou falar rapidamente, o papel dos direitos, o papel de alguns direitos específicos que são ainda mais importantes nesse contexto do que outros, os instrumentos que nós temos, isso é para realmente instrumentalizar vocês, eu sei que é muito detalhe, mas a apresentação vai ficar com vocês, tá? Para uma consulta no futuro. O que a gente tira disso, né? Quais são as obrigações do poder público baseadas nesses instrumentos e o que nós devemos fazer, né? Não é só podemos, que todo mundo deve fazer para se mobilizar. E aí, eu queria pegar o gancho antes de começar, eu vi 2 comentários bem interessantes aqui, um do José de Souza, que perguntou como foi resolvido o problema da fome em 2014. A Ana Paula chegou a mencionar isso, a gente vai tratar disso na minha apresentação. Vou voltar a isso, porque eu acho que é uma pergunta muito boa, é uma pergunta que viabiliza a gente discutir tudo isso na data de hoje. Assim. E a Marcilé Ferreira falou assim, muito triste esse problema em um país tão rico como o Brasil. Essa é a outra grande questão. Riqueza não falta, produção de alimentos não falta, a gente produz muito alimento, a gente exporta muito alimento, o alimento é caro, é para quem tem dinheiro. Então, a questão é como a gente lidar com essa situação, dessa riqueza e dessa falta de alimentos na boca de não só 33 milhões de pessoas, né, mas de uma forma ou de outra, 125 milhões de pessoas no Brasil. Então, vamos passar? Podemos passar para o próximo. A fome, o que eu quero dizer em primeiro lugar para vocês, a fome, a pobreza e a desigualdade, elas são problemas políticos, né? Elas não são obras do acaso. Isso vem de um modelo que a gente tem de sociedade, que é um modelo de poder estabelecido desde a época da escravidão. Por que eu estou dizendo isso? Talvez seja importante ressaltar que isso ultrapassa a legalidade, isso ultrapassa o que é aceitável. E essa situação ultrapassa tudo que a gente poderia considerar natural. Por quê? Primeiro, porque a sociedade que temos, nós herdamos da época da escravidão, continuamos com muitos traços de desigualdade, baseado exatamente nesse modelo de uma minoria que tem um poder enorme e concentra riqueza, né? 5% da nossa sociedade concentra metade da riqueza que tem no país, enquanto 95% da nossa população divide o restante da outra metade. Então, vocês imaginem, esses 5% são as pessoas que estão no poder e são as pessoas a quem interessa manter isso, esse estado de coisas que já vem há muito tempo. Então, nós temos uma desigualdade que é extrema, que é muito grande. O Brasil é o país mais rico aqui da América Latina e é o mais desigual. Isso é um absurdo, isso é algo que não pode ser aceito por ninguém, é algo realmente que é para revoltar todo mundo. Por que eu estou repisando isso? Porque isso tem que entrar na cabeça de todas e todos, para que a gente tenha condições de lutar e falar isso em todos os lugares em que a gente for. Isso é algo que também
nos dá um substrato para a gente depois pensar sobre direitos, né? Sobre o papel dos direitos. Além de extrema, a nossa desigualdade é persistente, quer dizer, ela continua, ela está aí há anos, e a gente tem um mecanismo social, jurídico, institucional, para manter isso tudo, né? Do jeito que está. Significa o quê? As nossas instituições, o judiciário, a própria defensoria, enfim, a polícia, os governos, está todo mundo formatado para manter as coisas do jeito que estão. E aí, nesse contexto, a fome, né, a pobreza extrema e a fome vão sendo mantidas. E as pessoas todas acreditam que assim é que é. Tanto as elites poderosas que querem manter, talvez nem seja, para muitas pessoas, passe assim, como uma ignorância de que é assim mesmo, para outras é deliberado, para quem está no poder é deliberado, né, manter dessa forma. E o pior, eu acho, é que grandes parcelas da nossa população, inclusive quem passa fome, quem passa pobreza, acaba acreditando nisso. Né? Acaba acreditando que a fome é natural, que a pobreza é natural, e que não tem muito que a gente possa fazer e que não tem como a gente cobrar que isso seja diferente. Né? Às vezes existe um discurso de que é acaso, ou enfim, definição, sei lá, divina, enfim, que a gente precisa se conformar, ser resiliente. Isso tudo é importante, mas o importante é saber que as pessoas estão vivendo fome, vivendo a pobreza, vivendo a desigualdade, não é por acaso, tá? E isso precisa ficar muito bem estabelecido agora, hoje, para a gente falar sobre o resto. No próximo slide, a gente só repisa um pouquinho mais isso. O que acontece? Se a gente inverter a lógica disso tudo, se a gente inverter a lógica, se a gente entender que a fome é um resultado de uma decisão política, a gente vai entender também que é uma violação de direitos, tá? Ela não é legalmente aceitável. Vamos passar o próximo slide. Pode passar? Tá. O Estado, quando a gente fala no Estado, é o Estado, o governo federal, o Estado, os municípios e, na verdade, todos os gestores que trabalham em todas as políticas, porque a fome não é restrita a uma política pública só, a um setor só. O Estado tem a obrigação de prevenir e remediar a fome. Tanto prevenir para que ela não aconteça, quanto, se ela já aconteceu, tem a obrigação de remediar a fome. Tá? Nós temos dois direitos que são, na verdade, complementares, que baseiam isso tudo. Que um é o direito ao padrão de vida adequado, que é um direito humano, que foi introduzido no Brasil, né? Ele está no Tratado Internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente vai falar rapidamente sobre ele mais tarde. Mas dentro desse direito nós temos a expressa declaração de que a fome deve ser combatida pelos governos, quer dizer, é uma obrigação dos governos também. Esses são direitos. O direito a um padrão de vida, um nível de vida que seja adequado, que seja confortável, que seja... Isso tudo não é presente de ninguém, ele é obrigação do Estado. Então, o Estado tem que garantir que cada uma e cada um de vocês e todas as pessoas do bairro onde vocês vivem, enfim, tenham um padrão de vida adequado. Não é necessariamente um padrão de vida rico, mas um padrão de vida minimamente adequado. E isso a gente sabe que a gente não tem. E dentro do padrão de vida adequado, todo mundo tem direito a não passar fome, minimamente, e a ter viver um estado de segurança alimentar que seja suficiente, né? Vamos passar. Aqui eu trago uns dados que, na verdade, a Ana Paula já trouxe, né, dos números. No Rio de Janeiro são quase 3 milhões de pessoas. Eu não sei se a gente tem pessoas de fora do Rio, mas, enfim, no Brasil todo são 33 milhões de pessoas, é muita gente, e realmente foi um retrocesso muito grande a gente ter voltado a dados de 1993. Segundo as mesmas pesquisas, né, o Vigisan, que a Ana Paula mencionou,
A falta de renda, ou renda insuficiente, é a maior causa de insegurança alimentar, quer dizer, as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, sem comprometer as demais necessidades, né, da sua casa, enfim, moradia, por exemplo. A falta de emprego formal também, quem tem um emprego formal consegue colocar mais comida na mesa do que quem não tem, né, ou faz bico. A baixa escolaridade também está relacionada a isso tudo. Então, assim, mais de 1/3 da população no Rio de Janeiro passa uma situação de fome, ainda que seja uma insegurança alimentar moderada. Podemos passar. Eu coloquei essa escala aqui, a Ana Paula também mencionou esses níveis, porque eu queria que vocês conhecessem, que pode ser útil no dia a dia. Tá? Existe essa escala brasileira de insegurança alimentar, que é o EBIA, faz essa classificação que é bem interessante, eu acho. Todo mundo deveria viver somente nessa primeira categoria aqui, ó. Isso que é o ideal, né? Para não haver violação de direitos. A primeira categoria é a categoria de segurança alimentar, que significa o quê? Você ter acesso regular, quer dizer, não ter medo de que não vai ter alimento, e permanente. Alimentos de qualidade, quer dizer, são alimentos nutritivos, são legumes, são frutas, né, são pescados, e também em quantidade suficiente, quer dizer, tem que saciar as pessoas com alimentos de qualidade. Esses alimentos acabam sendo mais caros e por isso muitas pessoas não conseguem ter acesso a eles. A insegurança alimentar leve, ela já passa a ser a incerteza e preocupação sobre o futuro. A família passa a não ter certeza se vai ter dinheiro amanhã ou depois, enfim, ou semana que vem, para colocar comida na mesa. Então, o que acontece, foi que também a Ana Paula disse, passa a comprar alimentos mais baratos, que não necessariamente são alimentos nutritivos, e isso já compromete a segurança alimentar da família. Enfim, macarrão, por exemplo, ultraprocessados, biscoitos, isso tudo são alimentos que não são alimentos propriamente ditos, né? Não tem valor nutritivo razoável, e são mais baratos. Isso já é uma insegurança alimentar leve. A insegurança alimentar moderada, ela se caracteriza já pela fome dos adultos da casa. Então, os adultos já não têm certeza se vão conseguir comer, e aí já passam a comer menos do que seria o ideal. Quer dizer, você termina uma refeição já com fome, né? Mas as crianças ainda comem. E isso já é muito grave, né? Mas mais grave ainda é a insegurança alimentar grave, em que também as crianças deixam de comer uma quantidade suficiente. E aí a família toda passa fome. Pode passar, por favor. Então, o que a gente pode fazer, né? O que eu proponho é a inversão da lógica dominante. Essa sociedade desigual, isso é um conceito, né? É um conceito que se sustenta justamente nesses mecanismos jurídicos institucionais que perpetuam a desigualdade. Então, por exemplo, existe uma hierarquia colocada, né? As pessoas talvez não consigam acessar a justiça, não consigam acessar a defensoria, as pessoas são tratadas como se tivessem um valor diminuído, a polícia trata todo mundo com violência. Isso tudo é feito para que as pessoas não tenham poder. Entendem? É como se esses mecanismos fossem mantidos exatamente para que ninguém levantasse a mão para brigar pelos seus direitos. O poder fica mantido dessa forma, como se fosse assim fica desigual de fato, né? É hierarquizada e é violenta a sociedade que a gente tem. Então, o que a gente precisa fazer? Tentar inverter isso. A gente precisa fazer com que a sociedade como um todo, e principalmente as pessoas que sofrem a violação de direitos, entendam o poder que têm, entendam que isso está errado. E os direitos, e aí a Defensoria Pública, como parceira da população nesse sentido, os direitos têm esse poder, eles são os trunfos, né? A gente chama muitas vezes. Os direitos têm o poder de fazer com que as pessoas tenham mais voz.
vocês podem e devem lançar mão da linguagem dos direitos exatamente para isso, exatamente para dizer, olha, isso está errado e eu tenho direito. Né? Agora, a questão da fome, porque envolve obrigações que são muito complexas, e que pode ser um pouco mais difícil. Vamos passar para o próximo, que eu vou tentar explicar isso para vocês entenderem e se empoderarem mais com relação à fome. Nós temos muita lei, assim, muito, não é pouca lei não, protegendo as pessoas contra a fome. Aqui tem uma listagem, eu não vou ficar falando sobre todas, de novo, a gente vai entregar isso aqui para vocês, e depois vocês querendo procurar no Google, vocês encontram isso aqui tudo. Mas eu queria chamar atenção só para alguma legislação, e só para o fato de que realmente existe muita lei. A falta do cumprimento da lei é uma opção política, de novo, né? Mas, por exemplo, o artigo 25.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz assim, ó, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência. Quer dizer, faltou dinheiro, o Estado tem a obrigação de sustentar as pessoas, dar alimento, vestuário, moradia, tudo isso está escrito aqui. O artigo número 11.1 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, um tratado internacional que foi assinado pelo Brasil e foi colocado para dentro do nosso ordenamento jurídico. Ele diz também assim, ele meio que repete a declaração. Os Estados-partes reconhecem o direito de toda pessoa a um nível adequado de vida para si próprio e sua família, inclusive direito à alimentação, vestimenta e moradia adequadas. E ainda tem o direito à melhoria contínua da qualidade de vida. Quer dizer, isso é um direito e uma obrigação do Estado, mais uma vez. Existe o direito, o artigo 11.2, que é o direito a não passar fome. Os Estados, quer dizer, o Brasil e outros países que reconhecem esses direitos, reconhecem também que toda pessoa deve estar protegida contra a fome e devem adotar todas as medidas para que a fome não aconteça nos seus territórios. Existe um documento chamado Diretrizes Voluntárias em Apoio à Realização Progressiva do Direito à Alimentação Adequada, que também está aí na listagem, que diz que os Estados, quer dizer, o Brasil, né, deve adotar uma abordagem que tem que alcançar a abolição da fome. Né? Uma abordagem de direitos humanos significa que não pode ter ninguém passando fome. É basicamente isso que aqui está dizendo nessas diretrizes. E deve propor formas para alcançar esse objetivo. É aquilo que a Ana Paula falou. Estávamos indo bem. É claro que não é do dia para a noite que a gente acaba com a fome, mas ao longo dos anos nós havíamos conseguido sair do mapa da fome e havíamos reduzido para um número de 4 milhões de pessoas, que ainda são muitas pessoas, mas havíamos reduzido consideravelmente o número de pessoas passando fome. E o caminho era continuar para uma situação de fome zero, de fato. Né? Uma situação em que... Porque cada pessoa, isso que precisa ficar muito claro, passando fome, se tiver uma pessoa passando fome, aquela pessoa está tendo seu direito violado e o Estado tem a obrigação de remediar. Então, 4 milhões ainda era uma violação massiva do direito a não passar fome, 33 milhões nem se fala. Né? Existe o direito à água limpa e segura, a água também é um direito muito importante que é relacionado ao direito a não passar fome. Aqui no nosso continente, para sair um pouquinho da ONU, também tem na Carta Social das Américas, né, o reconhecimento de que toda pessoa tem direito a uma alimentação adequada sem discriminação. Deixa eu passar um pouquinho mais, para não ler tudo. Eu não sei se vocês conhecem, acho que vários de vocês que já são ativistas devem conhecer, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma carta na manga importante para vocês terem, porque muitos governos se comprometeram, o nosso governo se comprometeu, tanto o governo federal quanto o governo do estado do Rio de Janeiro, a perseguir os objetivos de desenvolvimento sustentável, ODSs, né?
E o objetivo 2 dos ODS é justamente o objetivo de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A agricultura é muito importante, vou falar um pouquinho mais depois sobre ela. A gente tem na nossa Constituição, agora saindo do plano internacional, que é importante também, mas a gente tem também na nossa legislação interna muitas normas que reconhecem o direito a não passar fome. A gente tem a Emenda Constitucional 64 de 2010, que é fruto da mobilização das organizações da sociedade civil, muito capitaneadas pela ação da cidadania. E a Emenda 64, ela incluiu na nossa Constituição Federal o direito à alimentação e nutrição adequadas. Então, antes disso, isso foi em 2010, antes de 2010 a gente não tinha o direito à alimentação adequada como um direito constitucional, hoje a gente tem. E isso é muito relevante, porque a nossa Constituição e todos os poderes do país devem se pautar por ela, né? Inclusive o judiciário, enfim, o presidente, o governador, todo mundo, prefeitos. E nós temos uma lei, que é a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, que está nessa lista aí também, a Lei 11.346 de 2006, que é anterior até a emenda, que diz o seguinte, ela diz muito claramente que o poder público é que tem essa obrigação. Ela fala assim, ó, alimentação adequada, no artigo 2º, é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos da Constituição, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Então, o poder público tem que, é obrigação, adotar as políticas e ações que sejam necessárias. Todas as políticas, gravem isso é importante, e todas as ações. E o parágrafo 2º dela fala assim, ó, é dever do poder público respeitar e não interferir. Então, se alguma coisa está dando certo, por exemplo, a distribuição de alimentos da ação da cidadania está dando certo, por exemplo, ou algum órgão, alguma entidade da privada, enfim, da iniciativa privada, se está promovendo ações que vão combater a insegurança alimentar, o poder público não pode interferir, ao contrário, precisa incentivar. Se o poder público não respeitar, ele já está também descumprindo uma obrigação prevista claramente na lei. Proteger também o direito, o poder público tem a obrigação de proteger, quer dizer, dar as condições necessárias para que o que estiver dando certo continue dando certo, né? Promover o direito à alimentação adequada, quer dizer, o próprio poder público tem que fazer com que o alimento chegue por meio dos programas e ações, prover também está nisso, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada. Quer dizer, o poder público, deixa eu ver, eu acho que é aquele slide lá mesmo. Isso, esse aí. O poder público tem que, além de fazer isso tudo, quer dizer, deixar as pessoas e a sociedade civil atuarem, promover ele mesmo, o poder público, através de políticas e ações, alimentação adequada, tem que fiscalizar isso tudo, tem que ter uma estrutura que funcione para que esse direito à alimentação adequada seja constantemente fiscalizado, essa execução, né, da política pública que vai fazer com que o direito seja cumprido. Seja fiscalizado, precisa dar transparência, precisa reavaliar o que está dando errado, rever o tempo todo e ir reformulando a política para que ela nunca pare de funcionar e que ela vá sempre melhorando. E bem como garantir os mecanismos para a sua exigibilidade. Isso aqui também é muito importante, porque mecanismos para a exigibilidade do direito humano à alimentação adequada passa, por exemplo, por exigir, por meio da Defensoria Pública, que todo mundo esteja com a sua segurança alimentar garantida. Ou, em outras palavras, se a pessoa está passando fome, o poder público, a defensoria, o judiciário, todo mundo tem que estar mobilizado para reconhecer essa situação de fome, como uma violação do direito humano à alimentação adequada e tomar medidas para isso. Deixa eu ver, eu acho que eu não vou falar mais sobre nenhuma lei.
rapidamente, só... Pode deixar nesse slide, que eu só vou mencionar rapidamente. Não, no outro, no seguinte mesmo, no 12. Ótimo, obrigada. Existe a Lei 11.947 de 2009, que é a Lei de Atendimento da Alimentação Escolar. Essa lei fala... não sei, o Paulo falou do PENAI, não sei. A gente tem esse programa, que é o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa muito importante, que também tem que ser cumprido. Falou. Que é para assegurar que as crianças tenham comida nas escolas. O que essas leis basicamente dizem? Aí só para resumir, tá? Porque tem muita lei, elas estão aí, depois vocês consultam com calma quando puderem. Elas dizem assim, para traduzir: toda pessoa tem o direito humano e constitucional a ter segurança alimentar e nutricional. Tá? Todo mundo tem. Qualquer nível, mas qualquer um, inclusive a insegurança alimentar leve, já é uma violação do direito. O direito só não está violado quando a pessoa está em situação de segurança alimentar. É claro que uma violação grave, né, uma situação de insegurança alimentar grave, é uma violação muito grande do direito, é uma violação muito óbvia, é uma violação que... Volta lá um pouquinho, cadê? Acho que é o 12. É uma violação todos os limites, porque, no mínimo, o poder público deveria cumprir essa parte, né, o mínimo do direito, para que as pessoas, pelo menos, não passassem por uma situação de insegurança alimentar grave. As violações são causadas por ações ou omissões do Estado, principalmente no caso da fome, por omissões. Né? Uma ação muito óbvia de violação do direito humano e constitucional à alimentação adequada foi, por exemplo, a extinção do CONSEA. O CONSEA, que a Ana Paula mencionou, é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu vou falar um pouquinho sobre esse sistema para vocês entenderem como que faz diferença não ter um órgão como esse e também para responder a pergunta do José de Souza, né, sobre como foi resolvido o problema da fome, né, em 2014. Passa por isso também. A gente tinha o CONSEA, a gente tinha uma série de programas. Então, uma ação muito clara de violação do direito à alimentação adequada pode ser vista como essa do governo Bolsonaro, que foi logo no primeiro dia, extinguiu o CONSEA e extinguiu todos os outros conselhos de participação democrática. E isso teve um impacto muito grande no direito à alimentação adequada no nosso país. Omissões é o que mais acontece com relação ao direito a não passar fome, com relação ao direito à alimentação adequada. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre o que a gente deve exigir. Quando vocês perceberem o que a gente deve exigir, vocês vão perceber que tudo isso não está sendo feito. Então, quando não está sendo feito, é porque o poder público está se omitindo. Tá? Então, são essas as obrigações que o poder público deveria cumprir em todos os níveis da federação. Qualquer pessoa, né? Isso é o que dizem as leis aqui, é o que vocês precisam colocar bastante forte nas suas cabeças e nos seus corações. Qualquer pessoa tem o direito de exigir que o Estado cumpra a sua obrigação. Vocês têm o direito, cada uma das pessoas tem o direito à alimentação adequada, à nutrição adequada. Cada pessoa tem o direito a não passar fome. Todo mundo tem que responder a qualquer tipo de pleito de vocês, de todo mundo, com relação a isso, inclusive a defensoria, tá? Eu vou falar mais um pouquinho também. Pode passar, por favor. A gente está se repetindo, né, Ana Paula? Eu vi que você falou de... porque é isso mesmo. Eu tenho dito muito isso quando eu falo sobre direito à alimentação adequada, que a gente precisa que o Estado haja em 3 frentes. Eu só acrescentei essa última, que também é a ação da cidadania e trabalha nela, mas só para sistematizar. Primeiro, a gente precisa de ações emergenciais, evidentemente, porque as pessoas estão literalmente passando fome, e não dá para ficar esperando a gente estruturar uma política que vai levar meses e anos para resolver a comida no prato. Né? Então, a gente precisa de ações emergenciais. Agora, 2 pontos. Primeiro, a gente não pode ter só ações emergenciais,
Porque quando a gente tem só ações emergenciais, elas resolvem ali, elas apagam aquele incêndio. Então, por exemplo, vai dar comida durante um tempo para aquela família, mas ela não resolve o futuro, ela não muda a situação de forma permanente. Ela não muda, por exemplo, a falta de um bom emprego, a falta de um bom salário, ou alimentos mais baratos, enfim, alimentos de qualidade chegando na casa das pessoas, entende? Então, a gente precisa de ações que a gente chama estruturais. Não são ações, simplesmente, são obrigações, vamos colocar dessa forma, né? Obrigações do Estado, estruturais. Vou falar um pouquinho mais sobre elas também. E a gente precisa que o Estado cumpra as obrigações dele, Estado, de informação e de transparência, também com relação ao direito humano à alimentação adequada. A Ana Paula mencionou que a ação da cidadania teve que meio que paralisar todas as outras ações, que eram ações que tinham uma natureza um pouco mais estruturante, né? Eram ações que iriam fazer com que as pessoas se fortalecessem politicamente, se educassem, enfim, e que plantassem para o futuro para voltar a fazer ações emergenciais muito fortemente, porque as pessoas estão passando fome. É muito louvável, é importantíssimo que a sociedade civil faça isso. Mas isso não pode significar que o poder público lave as mãos, entende? Assim, o poder público tem a obrigação também, e principalmente, na verdade, né, de realizar ações emergenciais, estruturais e obrigações de informação e transparência. Não é opcional, vejam bem, não é opcional. A organização da sociedade civil, ou todas as organizações, podem decidir fazer isso ou não. O poder público não pode decidir não fazer. É por isso que eu chamo de obrigação, entendem? E é essa lógica que tem que ser invertida na cabeça de cada uma e cada um de vocês, porque na hora que a ação da cidadania, por exemplo, entrega quentinhas, entrega alimentos, enfim, para as pessoas, ela está cumprindo o papel da organização. E vocês podem ver isso, talvez, como... Isso pode até ser visto por alguns como uma questão de caridade. Tudo bem, uma organização da sociedade civil, né? Está dentro do escopo institucional da organização e tudo mais. Mas quando o Estado entrega uma quentinha, entrega comida, abre um restaurante popular, isso não é caridade. Isso não é algo para ser louvado como, como o Estado é bom, como o prefeito é bom, como o vereador é bonzinho. Não é isso, gente, não é caridade. Isso é uma obrigação do Estado. Eu fico repetindo isso porque eu acho que isso é a chave para tudo, né? Na hora que a população entender essa inversão de poder, porque isso, na hora que você entende que você tem o direito, você pode demandar, você deve demandar, e que o poder público está ali para cumprir o papel dele e para servir a população e para obedecer às leis, quem tem o poder são vocês, não é o poder público, entendem? Então, é para ser cobrado realmente, tá? Vamos passar para a próxima, que eu vou falar de cada uma dessas obrigações. Bom, eu listei aqui uma série de programas e políticas que eu classifiquei como emergenciais. Alguns demoram mais para ser implementados, outros menos, mas eu acho bom mencionar porque vocês têm que saber que isso existe, quando não existe, deveria existir, e se não existir, tem que cobrar da prefeitura, tem que cobrar do Estado, tem que cobrar do prefeito, do vereador, de todo mundo que tem poder, tá? Cestas básicas, por exemplo. As cestas básicas, eu coloquei aqui, as cestas básicas são um benefício eventual, elas estão dentro da política de assistência social, elas não são uma política de alimentação e nutrição, não estão dentro da política de SAN, né, de alimentação e nutrição adequadas. Mas elas são importantes, porque muitas vezes é o que tem num CRAS, né? Então, você chega lá no CRAS, você está passando fome, ou a família está passando fome, muitas vezes não tem nenhuma dessas outras políticas. E as cestas básicas, elas vão salvar aquela família da fome. Então, e elas podem ser exigidas, devem ser exigidas. Então, saibam disso, tá? E é nos CRAS que vocês podem obter as cestas básicas, né, na assistência social. Os restaurantes populares.
restaurantes populares, eles têm uma função tão importante, e eles têm usado de uma maneira política muito nefasta nos últimos anos. Quase não existem no Rio de Janeiro. Quando existem... Só um minutinho. Quando existem, passa talvez por uma decisão muito mais de interesse para angariar votos, enfim, algum político toma aquilo para si como, enfim, como um feito pessoal, né? Mas importante vocês saberem é que todo município com mais de 100 mil habitantes e que tenha população em situação de insegurança alimentar são municípios que têm que ter um restaurante popular. O restaurante popular é um restaurante que vai vender refeições por R$1, enfim, um valor bem baixo, e promover esse acesso à alimentação. A entrega de refeições prontas também são políticas que podem e devem ser implementadas, isso aí são quentinhas. Garantia de acesso à água é algo que também o poder público deve emergencialmente assegurar para as pessoas. Botijões de gás, por exemplo, para que as pessoas possam cozinhar. A Ana Paula falou também dos programas de aquisição de alimento com doações. O que é isso, né? O poder público compra alimentos e doa para as pessoas. É emergencial, eu acho, eu coloquei nessa classificação aqui, porque as pessoas vão receber o alimento ali rapidamente. Qual é o problema desse programa? Ele foi totalmente desmontado no governo federal. A gente não tem em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, mas os municípios podem criar os seus programas de aquisição de alimentos. E isso passa também pelas câmaras municipais, né? O legislativo municipal, os vereadores podem, de repente, criar uma comissão de combate à fome, podem criar uma lei que cria o programa de aquisição de alimentos. E é importante ter lei porque o programa de aquisição de alimentos vai precisar de previsão orçamentária. E por isso não é tão rápido. Eu coloquei como emergencial porque, uma vez que ele exista, ele vai entregar comida para as pessoas. Mas, por outro lado, a implementação dele ainda pode demorar, assim como a dos restaurantes populares, que tem muito lugar que não tem, ainda precisaria fazer obra, enfim, as prefeituras, o Estado, né? Mas ele é um programa muito importante, porque, além de tudo, você pode prever a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Então, você, ao mesmo tempo, fortalece o pequeno agricultor também, né? E leva comida de qualidade para as pessoas com preço menor. E isso é o que a gente precisa. Os bancos de alimentos são muito interessantes também. Esses aqui não demandam muito orçamento. O que eles são? O poder público, as prefeituras, meio que funciona como um intermediário de alimentos que são desperdiçados pelos mercados, por exemplo, pela iniciativa privada, restaurante, mercado, hortifruti, enfim. Isso é um escândalo, gente, porque os mercados jogam fora comida, muita comida, né? E elas são comidas que ainda estão na validade, que poderiam alimentar muita gente. E eles jogam fora porque eles preferem não se comprometer, por exemplo, se aquela comida fizer alguém passar mal, enfim. Tem uma série de entraves aí que levam os restaurantes, enfim, mercados, a não entrarem nesse tipo de programa. Mas o poder público tem a obrigação, mais uma vez, a gente falando de obrigação, tem a obrigação de fazer isso acontecer, nem que seja dando incentivo fiscal, dando um selo para os mercados, enfim. O poder público é que tem que movimentar isso tudo e fazer com que essa comida que está sendo desperdiçada ali chegue às pessoas, tá? Tem que ter um lugar para armazenar na prefeitura, tem que ter lá nutricionista para examinar os alimentos, tem que ter um freezer, tem que ter uma despensa, tem que ter tudo isso, tem que ter um carro, uma van, enfim, para levar os alimentos para as pessoas que mais passam fome. Isso tudo tem que ser feito pelo poder público, tá? E é importante que a gente cobre também. Uma outra coisa muito importante que eu tratei como emergencial é o acesso à renda. As pessoas, muitas vezes, têm direito a benefícios socioassistenciais, a um BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada, ou a outros benefícios, ou até aquela pessoa, de repente, trabalhou com carteira assinada e tem direito a benefícios previdenciários, né? Aposentadoria, pensão. E essas pessoas não conseguem acessar porque talvez não saibam como fazer.
ou porque também não, ou moram muito longe de um CRAS. Então, a prefeitura tem a obrigação de ir atrás de todas as pessoas que estejam numa situação mais difícil com relação ao acesso à renda. Eu sempre que vou nos municípios, né, de minha atribuição, eu pergunto, vamos lá, para assistência social, quantas pessoas vocês têm cadastradas no Cade Único? Quantas pessoas faltam cadastrar? E vocês estão indo? Porque as pessoas não necessariamente vão conseguir chegar no CRAS, no CREAS, enfim. Ou não sabem que tem que chegar. Ou às vezes chegam, mas tem uma fila enorme agora com o Auxílio Brasil, isso aí está uma dificuldade enorme, todo mundo está passando por isso. Mas o fato da vida é que é obrigação do CRAS, da assistência social local, ir atrás das pessoas e fazer com que todo mundo que tenha direito a se cadastrar no Cade Único e a ter os benefícios, tenha direito e receba aquele dinheiro a que a pessoa faz jus. O PENAE, eu falei rapidamente do PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É importante que vocês saibam também para cobrar das prefeituras, das escolas, das secretarias de educação, né, as diretorias das escolas. Vocês... A grande maioria de vocês devem ser pais e mães de crianças que estão na rede pública, né, municipal e estadual. As escolas têm a obrigação de comprar 30%, foi o que a Ana Paula disse, 30% dos alimentos da agricultura local, familiar, e colocar no prato dessas crianças que estão lá. As escolas têm a obrigação de ter a merenda quente para as crianças. Isso daí é uma dificuldade enorme, a gente passa, né, Ana Paula está aqui lá de Itaguaí, a gente cobra muito das prefeituras, as prefeituras não cumprem o PENAE, e é uma política muito, mas muito bem estabelecida, que tem lei, que tem tudo, né? Enfim, o orçamento foi reduzido, o orçamento não foi atualizado, isso é um problema. Então, o dinheiro é curto, vamos colocar assim, mas ainda dentro desse orçamento que existe, ainda que ele seja curto, não há cumprimento da totalidade daquele, não é executado, né, esse orçamento. E o apoio ao pequeno agricultor e pescador. O poder público tem a obrigação de fazer isso também, garantir que o pequeno agricultor e o pescador, por exemplo, tenham condições de escoar sua produção, então feiras são importantes, né, para fazer chegar esse alimento e, ao mesmo tempo, fazer com que esse pequeno agricultor e pescador tenha também uma renda, né, pela sua produção. Então, esses são programas que respondem, por exemplo, ao que o José de Souza perguntou, como é que acabou a fome em 2014. Tá? Isso tudo existia em maior quantidade. Não, a resposta para a fome não é uma resposta fácil, né? É um programa, é um conjunto de programas, e um conjunto de gestores, e pessoas, e órgãos. Na verdade, todo mundo tem que estar envolvido. Eu vou falar um pouquinho no próximo slide sobre isso, essa organização. Vamos passar. As obrigações estruturais do Estado como um todo passam por exemplo, gerar renda e emprego para as pessoas, que é algo também muito esquecido, né? Emprego formal, um salário decente, qualificação das pessoas, boa educação, isso tudo é estrutural, por quê? Porque vai mudar as coisas daqui a 1 ou 2, sei lá, 3 gerações, é algo que vai demorar muito tempo, mas se a gente ficar achando que vai demorar muito tempo e é estrutural e não vamos fazer por isso, nunca a gente começa, né? Então, o estrutural tem essa característica, é demorado e demora para ver resultado, mas o resultado é essencial. Então, esse primeiro ponto eu acho muito essencial, considero realmente importante. Políticas de combate à discriminação de todo tipo, né, como racismo e sexismo, enfim, machismo. A fome, ela é notadamente negra e feminina. Né? Isso é algo que aparece dentro das pesquisas. Então, se a gente não tratar, não é só política de combate à fome, não. Qualquer política pública de direitos humanos, que cumpra os direitos humanos, se a gente não tratar com um olhar que crie condições para que essa discriminação não exista mais, para que essa desigualdade seja tratada e revertida, a gente também não vai conseguir acabar com a fome. E também isso é outra política que é estrutural, porque é longo o trabalho, né? Passa por uma mudança muito profunda social que a gente ainda está engatinhando, mas se não houver, realmente a gente não vai mudar nada. E, finalmente, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM.
A Ana Paula falou sobre o CISAM, que é equivalente ao SUS e o SUAS, né, que muitos de vocês... O SUS todo mundo conhece, talvez o SUAS também. É o seguinte, quando o CISAM funcionava a contento, o que o CISAM tem que ter? Né? O CISAM tem que ter um conselho. O conselho é um órgão da sociedade civil com o poder público. Então, ele é integrado no plano federal, ele era assim, por vários ministérios. Ministério da Cidadania, da Agricultura, da Pesca, dos Direitos Humanos, enfim, ministérios que tenham relação com a matéria, e pela sociedade civil junto. A sociedade civil participava da definição da política. A sociedade civil tem que estar na definição da política, porque é a sociedade civil que sabe a realidade. Né? O poder público deveria até saber, deveria lançar mão de mecanismos para isso, mas não tem como viver aquela realidade. E a democracia exige que todas as políticas sejam tratadas democraticamente, por meio de mecanismos como esse, como um conselho. Né? O Conselho existia, ali se definiam as políticas, as prioridades, o que estava acontecendo com relação à fome. E existia também a CAISANS. O que é a CAISANS? É uma Câmara interministerial. Nessa Câmara se reúnem só o poder público, só os ministérios, só os ministros. Ela precisa existir justamente porque a política de segurança alimentar e nutricional é uma política que não dá para ser resolvida só na assistência social, por exemplo. Né? Então, o que tem que ser decidido em conjunto. E esse sistema existia tanto no governo federal quanto nos estados e deveria existir em todo o município. Além disso, o Conselho tinha a função de realizar conferências de segurança alimentar. As conferências são lugares para você envolver ainda mais a sociedade. Né? São grandes eventos de debate sobre aquela política pública. A partir dali, se tiram várias diretrizes, e o ideal é que dali saia, por exemplo, um plano, né? Um plano nacional, que seria o ideal, um plano nacional de segurança alimentar e nutricional. Este plano, ele deveria ser o guia para o governo federal ir seguindo ao longo dos anos, cumprindo, porque o plano vem com tudo. O plano vem com ações, com metas, com prazos. Então, por exemplo, uma ação do plano poderia ser instaurar restaurantes populares em todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, prazo, tal. E o governo deveria seguir aquele plano. Então, esse sistema existindo no governo federal, como ele existiu durante o período em que a gente realmente conseguiu reduzir muito a fome, existindo nos estados, existindo nos municípios, você tem equipes de pessoas constantemente trabalhando ali, ó, no combate diário, mensal, anual, eterno, isso, eterno seria o ideal, né? Mas permanente, de combate à fome. E isso estrutura a política, porque aí você tira das pessoas. Não fica uma coisa pessoalizada, a coisa fica institucionalizada, fica perene, ultrapassa governos, ultrapassa entendimentos ideológicos, enfim, aquilo ali vai ficando. É claro que a gente tem sempre o risco de um decreto extinguir todo esse sistema, né? Por isso que é interessante a gente ter sempre essas políticas previstas em lei, por exemplo, na Constituição, e que é um outro passo, né? Então, a gente tendo lei, tendo políticas estabelecidas, tendo equipes, tendo ministério, tendo participação da sociedade civil, tendo conferências sendo realizadas e tendo planos periódicos sendo revistos também a cada 2, 4 anos, por exemplo, a gente vai, aos pouquinhos, lidando com o problema. Vamos passar para a próxima. A última obrigação que eu listei aqui é a obrigação do poder público de informação e transparência. O poder público tem a obrigação de informar sobre as políticas de segurança alimentar e nutricional, então cada um de vocês tem o direito de pedir informações para a prefeitura, para o governo do estado, enfim. E tem uma série de leis de transparência e tudo mais. Eles têm a obrigação de desenvolver políticas democráticas com participação social e a obrigação de educar sobre direitos. Isso complementa
por exemplo, o que a Ana Paula disse, né? Esses comitês da ação da cidadania são a coisa mais maravilhosa. Eu realmente adoro os comitês, eu acho que eles fortalecem as pessoas, mobilizam as comunidades, mobilizam todo mundo e fortalecem no sentido de você entender que aquilo é um direito seu. Mas não adianta só a sociedade civil fortalecer as pessoas se o poder público também não cumprir a obrigação dele de propiciar essa participação social. Agora, também, se o poder público não for propiciar a participação social, a gente tem que, desculpa a expressão, talvez seja preciso botar o pé na porta, né? E aí, para isso, o fortalecimento da sociedade civil, a educação sobre direitos, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui sobre esse tema, né? Isso tudo vai fortalecendo os grupos sociais para que cobrem, porque se a gente não cobrar, né, nenhum direito na vida, historicamente, foi obtido sem luta. Se a sociedade civil parar de lutar, eles realmente vão retrocedendo, né? A evolução, as conquistas vão retrocedendo, e isso aí é absolutamente importante. Vamos passar. O que a gente faz, né? Pode passar, por favor. Coloquei aqui umas propostas, mas eu queria falar o seguinte. Primeira coisa, a Defensoria está aqui, e eu sei que, eu posso falar por mim, por todos os integrantes do nosso grupo de trabalho de combate à fome, ouvidoria, tenho certeza, nossa chefia institucional, a Defensoria abraçou a causa do combate à fome. Né, a Defensoria do Rio de Janeiro, eu sei que há um movimento nacional também de outras defensorias, enfim, outros ouvidores e tudo mais. A Defensoria Pública tem como função institucional o combate às desigualdades, a promoção da democracia, está na nossa lei. A redução das desigualdades sociais é um grande objetivo nosso. Nós somos um órgão do sistema de justiça. Então, bem ou mal, a gente, às vezes, precisa navegar pelo sistema de justiça, a gente precisa entrar com ações, quando é necessário a gente entra com ações, mas a gente também tem a função de buscar a solução extrajudicial dos problemas. Que significa isso? Fazer exatamente, no nosso caso, né, da atuação coletiva, essa cobrança, monitoramento, assinatura de acordos com o poder público, e, enfim, fazer com que as políticas públicas avancem a partir dessa nossa provocação, monitoramento, enfim. Agora, algo que a gente precisa deixar muito claro é o seguinte, e isso a gente precisa olhar para dentro também. A Defensoria Pública, assim como todos os órgãos do sistema de justiça, não estão necessariamente, né, as defensoras e defensores, juízes, promotoras, promotores, enfim, nós não estamos preparados suficientemente para saber como lidar também com a questão da fome. Estamos nos educando, né? Por que eu digo isso? Não é muito fácil a gente obter jurisprudência favorável no combate à fome. Não existe isso historicamente. Quando a gente entra com uma ação, a gente precisa começar a entrar com mais ações, tá? E por isso a gente precisa também de vocês precisam da gente, a gente precisa andar juntas e juntos. Quando a gente entra com uma ação contra o poder público, o judiciário e também o Ministério Público, ou as próprios colegas e colegas, às vezes têm resistência ou não sabe exatamente como responder aquilo. Então, o nosso judiciário não responde muito bem a provocações de mudanças de políticas públicas. E não é tão simples assim a gente entrar com uma ação pedindo que a fome seja extinta, né, no Estado e no município. A gente precisa fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, estudar quais são as obrigações, partir dos direitos e começar a provocar muito mais o Poder Judiciário. Isso é um movimento que estamos fazendo, estamos fortalecendo a atuação da Defensoria. Eu estou dizendo isso para vocês porque pode ser que vocês cheguem algum dia em um órgão da Defensoria no município onde vocês moram, e uma defensora ou um defensor não saiba muito bem. Se você chegar lá e falar assim, eu estou passando fome, é meu direito que o poder público resolva a minha situação, pode ser que aquela equipe ali da defensoria não saiba necessariamente como resolver judicialmente essa questão, tá? É claro que a pessoa pode ouvir e encaminhar. Mas eu queria pedir para vocês o seguinte, se isso por acaso acontecer,
não é por mal, é porque ainda estamos evoluindo nessa matéria, que vocês precisam insistir. Eu queria apelar para que toda a população realmente nos provocasse a defensoria com relação ao tema do combate à fome, porque quanto mais provocação a gente tiver, mais a gente vai movimentar a própria defensoria, mais a gente vai movimentar o poder judiciário, mais a gente vai fazer com que isso seja uma pauta também dos órgãos do sistema de justiça. E pode ser que a gente tenha jurisprudência desfavorável no início. O que é jurisprudência, né? São os resultados dos julgamentos, né? É um conjunto de julgamentos. Pode ser que a gente não tenha juízes favoráveis, pode ser que a gente tenha que apelar, pode ser que a gente tenha que ir para o tribunal, pode ser que a gente tenha que ir para o STF, né, para Brasília, para os tribunais superiores, mas até isso é importante, porque a gente precisa levar o problema da fome para dentro dos órgãos de justiça. E sem vocês, a gente não necessariamente, a gente pode fazer de forma coletiva, mas sem vocês nos provocando ali no dia a dia, também a gente não consegue avançar. Então, é uma ação de exigibilidade, né? Aquilo que está previsto na LOSAN, na Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. É uma ação de promover a exigibilidade do direito humano à alimentação adequada, que tem que ser fortalecida. E isso vai fazer diferença para criar um movimento também dentro, não só da sociedade civil, que já vem se movimentando, mas também um movimento dentro dos órgãos de justiça, para que a gente também leve isso para esse outro lado da sociedade que parece que não participa do debate. A gente precisa fazer com que o judiciário e os órgãos de justiça como um todo participem do debate. A ouvidoria está aí, qualquer coisa, se alguma coisa der errado, liguem para a ouvidoria, isso daí, não se calem. A questão é essa, bateu com a cara na porta, não deu certo, não se calem, continuem falando, tá? É muito importante que vocês, que todo mundo estude, se eduquem, entendam, leiam, se fortaleçam sobre direitos, justamente para isso entrar na cabeça de cada uma, de cada um, né, nos corações, de que poder é de vocês, né? Que os direitos conferem poder a vocês. Não estou falando que é fácil não, tá, gente? Só um parênteses. Eu já fui a vários lugares, assim, já falei em vários bairros com a população, e eu sei que quando eu falo isso, muitas pessoas dizem, a gente não tem direito a nada, é muito difícil. Eu sei. Mas se a gente também se conformar com isso, se a gente entender que porque a gente não tem acesso a direitos é porque a gente não tem direitos, acabou. Né? A gente precisa entender que a gente não está tendo direitos respeitados, mas que direitos a gente tem. E esse entendimento é importante, esse entendimento tem que ser entronizado, né? Isso tem que ser repetido, esse discurso. A mobilização e organização social também é muito importante, se juntem. Juntas as pessoas são mais fortes, de verdade. E eu queria propor que vocês realmente criem e proponham, porque um é consequência do outro, né? Vocês precisam se reunir, mas, além de tudo, eu queria propor que vocês acreditassem nas suas soluções. Porque a gente tem todos esses programas aí previstos nas leis, nos decretos e tudo mais, são programas que já deram certo, a gente sabe que eles funcionaram, tanto que a gente saiu do mapa da fome. Mas a população, vivendo ali no dia a dia, tem muito mais legitimidade e sabe muito mais de como resolver a situação ali do que qualquer pessoa, do que qualquer defensora, defensor, poder público, enfim. Vocês é que sabem, então não tenham medo de propor novas ideias de como resolver a fome, de como, de repente, solucionar a insegurança alimentar no seu município, no seu bairro, tá? Então, é isso. Acho que o próximo é o último, vou deixar meus e-mails aí, o pessoal aí do 5º Núcleo de Tutela Coletiva. Eu queria agradecer mais uma vez muitíssimo. Só Deus sabe quanto que eu falei, acho que eu falei muito, desculpa se eu passei. Foi, né? Tá. E estou à disposição, tá? Para continuar conversando. Ai, Andréia, uma felicidade total. Que é isso? Vamos lá. Acho que, assim como a Ana Paula, a Andréia também deu um histórico muito interessante para a gente entender melhor como chegamos aonde estamos agora.
também apresentou muitos dispositivos aí importantes para que a gente use como ferramenta para a gente se munir cada vez mais e conseguir fazer uma frente combativa unida junto, frente a esse problema tão alarmante, né? Quem tem fome tem pressa, e muita. Queria convidar de novo a Ana Paula para fazer suas considerações aqui. Sempre esqueço, né, gente? Tem que dar algumas orientações para a turma, muito importante. Primeiro, não existe grupo da turma, não existe grupo de WhatsApp, a gente manda a lista de transmissão, e por isso a gente pede que salvem o nosso número. Inclusive, a gente está aqui com a Marcela também na nossa tela, faz parte da equipe da ouvidoria, é ela que faz também as comunicações. Queria dar um salve aí também para o Igor, para a Fernanda, que também fazem parte do curso, são da nossa equipe da ouvidoria, e dizer que o ouvidor, Guilherme Pimentel, está em trabalho externo, mas que mandou um grande beijo, um grande abraço para todas aqui, para a turma, e desejou uma boa aula para nós, e acho que está se concretizando, né? Uma aula muito rica como essa, e que eu pretendo, né, desejo que a gente tenha ao longo de todo o curso. Bom, lista de presença e participação está rolando aqui nos comentários, está no chat, fiquem de olho, respondam. Peço, por favor, atenção na hora de responder, tá, o formulário. Vocês precisam marcar a data e tema correto das aulas. Façam com calma. Tem uma parte ali para você colocar suas impressões da aula. Fiquem à vontade para isso, tá? Por favor, compartilhem o que vocês acharam, que pode ser melhorado. Enfim, espaço aberto. E queria reforçar, assim como a Andrea passou, né? Ela deixou os contatos dela aí, a gente vai passar também como material trabalhado em sala. E, além disso, a gente também deixa os nossos canais aqui da Ouvidoria e da Defensoria na descrição, então deem uma olhada. A gente deixa site, deixa rede social e os canais de acesso. A gente manda isso também em todos os materiais que a gente envia por e-mail no dia seguinte à aula. Então, fiquem atentos aí às nossas comunicações, que elas passam informações muito importantes também, que são relevantes para a gente conseguir, ao longo de todas as aulas, aproveitar da melhor forma. Então, dito isso, agora sim, por favor, Ana, o espaço todo seu. Obrigada pela aula, doutora Andréia, excelente, fiquei aqui super feliz, né, em estar podendo participar dessa aula incrível aí, que com certeza vou querer esse slide, que vai ser um material muito bom também para a gente poder estar multiplicando na nossa rede de lideranças. São informações bastante preciosas, né? Eu fico imaginando o quanto essas informações podem se transformar em ações nos territórios. E, assim, dizer que a gente não precisa nem começar do zero, né? A gente tem muito material, a gente tem muita gente já engajada nessa luta do combate à fome, né? Eu queria aproveitar e falar sobre os links que a gente tem já disponíveis de pessoas que estão trabalhando nessa temática. A gente tem o Observatório da Alimentação Escolar, que é o OAE, que é um link assim, bastante importante para vocês estarem acessando. Tem toda ali, tem nota técnica, né, explicando o porquê que o PNAE precisa de reajuste, explicando a possibilidade as possibilidades reais desse reajuste, os valores. Então, tem todo o embasamento no site do Observatório da Alimentação Escolar. A gente tem o site do Encontro Nacional contra a Fome, que foi realizado em junho na Ação da Cidadania, reunindo especialistas de todo o país, e são vídeos incríveis, né? Todo o encontro foi gravado, está no nosso site. Tem vídeos e tem um documento também do encontro, a carta final, com as propostas que saíram desse encontro. Nós temos também o site da Conferência Popular Autônoma por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que ela surgiu com a extinção do Conselho Nacional. Então, as organizações que faziam parte do Conselho Nacional criaram essa conferência popular, né? E a ideia era fazer a conferência de uma maneira popular, independente da existência do Conselho Nacional. Só não foi realizada por conta da pandemia, mas essas organizações
estão unidas, continuam se reunindo e realizando encontros regionais pelo país, mantendo aí aceso o debate sobre a segurança alimentar. Nós temos também a Frente Nacional contra a Fome e a Sede, é uma frente que foi criada também durante a pandemia e que tem produzido encontros regionais, encontros nos municípios, encontros nos territórios, levando uma carta compromisso para os candidatos, com propostas. Então, vale a pena acessar, entrar nesse site, se somar a essa frente contra a fome e a sede, que tem organizações de todos os estados do Brasil, são organizações com experiências ricas aí na questão do combate à fome. Então, a gente tem assim muito suporte, tem muito embasamento já construído nessa direção do combate à fome. A gente precisa se apropriar, né, de todas essas informações, dessas propostas e juntando, né, toda essa informação com a questão do controle social, a participação nos conselhos, né? Nós, a Ação da Cidadania, nós somos conselheiros do Conselho do Estado do Rio de Janeiro, Conselho RJ, e somos conselheiros também do Conselho Rio, que é o Conselho de Segurança Alimentar do município do Rio de Janeiro. Então, é importante que a sociedade civil se aproxime desses conselhos que estão fazendo aí o acompanhamento das políticas públicas nos estados e municípios. E, para terminar, né, eu queria dizer que a doutora Andréa falou bastante sobre isso, eu acho isso imprescindível a gente entender bem, né, a fome ela não é um problema pessoal, a fome é um problema social, é um problema político. E um dado que saiu muito triste na pesquisa da Rede Pensão foi a questão da vergonha, né, das famílias que estão em situação de fome, elas sentem vergonha. Elas sentem vergonha e sentem culpadas. Olha só que tristeza, que violência, né, que essas pessoas sofrem. Além de elas não terem o alimento, elas sofrem por se sentirem culpadas pelo que elas estão fazendo a família delas passarem. Né? E, na verdade, não é um problema dela, é um problema social. Então, para a gente conseguir atuar no controle social, a sociedade conseguir se unir e exercer o seu papel social, é preciso que a gente veja os problemas como problemas sociais e não pessoais. Então, muitos dos nossos problemas nós acreditamos que são nossos, pessoais, mas não são. Né? São vários problemas sociais relacionados à saúde, relacionados à educação, à falta de creche, à falta de emprego, né, de trabalho, a falta do estudo, a possibilidade, né, de ter um lazer, de ter cultura. Tudo isso é um problema social, e a gente pega como se fosse pessoal, passa a vida inteira tentando resolver de uma maneira isolada, e a solução não está aí, nesse individualismo, né, nesse entrar para dentro da sua vida e tentar resolver, ela não está aí. A gente precisa olhar isso de outra forma, a gente precisa sair, né, de dentro desse redemoinho em que a gente entra com os nossos problemas pessoais e olhar para o social. E a gente com certeza vai conseguir encontrar saídas, e a gente com certeza vai conseguir transformar, né, essa sociedade de maneira pessoal e social de forma simultânea, né, superando aí todas essas violências que a gente sofre. Então é isso, eu queria agradecer muito e espero que tenha contribuído para ampliar, né, esse estudo e aumentar, né, a quantidade de pessoas, né, atuando no ativismo aí do combate à fome, com bastante informação aí para vocês. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Ana Paula. Acho que é sempre uma grande oportunidade escutar pessoas como você, como a Andréia, e como tantas aqui que estão como nossas alunas e participando pelo chat, que se organizam
que se coletivizam, que trocam as informações. É muito importante que cada vez a gente reforce isso, que na verdade a gente entenda que não estamos sozinhos nessas tantas realidades, né? Temos as nossas subjetividades, mas por muitas vezes passamos por realidades muito parecidas e condicionadas. Então a fome ela não deve ser uma vergonha individual, mas sim uma vergonha de todos nós. Não faltam recursos, não faltam meios. De fato, uma decisão política. Então, que seja uma decisão política nossa também, organizada, fazer uma frente contra isso e exigir o que é nosso por direito. Então, que felicidade poder escutar vocês, essa aula tão rica. Mais uma vez agradeço. Gostaria de saber se você quer fazer algumas considerações finais, André, se tem aí. A gente está com um tempo bom ainda. Então, se você quiser, 5, 10 minutinhos, fica à vontade. Você gostaria de falar mais algumas coisas? Sim. Abriu? Eu não tô ouvindo ninguém, mas eu estou falando, né? Ótimo. Ana Paula, olha, eu já disse isso antes, muito obrigada pelas suas informações e por tudo. Eu acho o trabalho de você... Gente, não tem ninguém nesse Brasil melhor do que a Ação da Cidadania para tratar da fome. Eles têm um arcabouço assim, rico, uma história maravilhosa, e eu acho esses comitês de vocês, né, da Ação da Cidadania, o que de mais importante tem para mobilizar as pessoas. Eu acho até que a gente precisava pensar em como a Defensoria se unir mais, chegar mais perto, né, de vocês, nos comitês, porque a gente precisa estar mais perto da população, né, sair... Sempre, eu sei que a ouvidoria também faz esse trabalho, né? Entende que é assim, defensor não tem que estar em gabinete, né? Dentro, não tem que estar acastelado, né? Nos nossos castelos, assim. A gente tem que estar no chão da rua. E eu acho que a gente poderia aprender muito, trocar muito, se a gente pudesse, né, conversar mais com os comitês. O William da Rocinha está aqui, eu vi aqui alguns chats muito também... É um lutador de longa data, já estivemos em outras lutas antes. Eu queria dizer sobre os nossos núcleos regionais algumas informações práticas, e depois eu queria só responder ao que a ONG MMMA do Vidigal perguntou, porque eu acho que é uma pergunta bem interessante, sabe? Que talvez eu não tenha explicado muito bem sobre essa questão da jurisprudência. Se vocês, na área de vocês, entenderem que é interessante chamar a defensoria para trabalhar de forma coletiva ou individual, do jeito que for, entre em contato com a gente, porque foi o que eu disse, a gente tem 8 núcleos regionais que abrangem todo o estado do Rio de Janeiro, e a gente já está fazendo um trabalho de incentivo às prefeituras. O que a gente faz? A gente oficia os prefeitos, a gente oficia os presidentes das câmaras municipais, a gente cobra se tem lei sobre segurança alimentar e nutricional, a gente cobra do prefeito se tem o CONSEM, se eles aderiram primeiro ao CISAM, né, que é o sistema, que tem um detalhe, né, essa adesão é voluntária, não necessariamente os municípios são obrigados a aderirem ao sistema de segurança alimentar e nutricional, porque é uma pena, né, ser voluntária, que aí pode ser que alguém diga, não quero. Mas qual é o nosso trabalho como defensoria nessa área? A gente oficia o prefeito, pergunta o que eles têm de segurança alimentar e nutricional, eles respondem, normalmente eles não têm quase nada, pelo menos essa é a nossa experiência aqui nos meus municípios, né, onde eu trabalho. Aí a gente vai, faz reuniões, a gente explica a situação, a gente fala da gravidade, a gente fala da importância, a gente fala do direito das pessoas, a gente pede que aquele município faça a sua adesão ao CISAM, tenha uma equipe de segurança alimentar e nutricional, crie o seu conselho, faça a sua conferência, faça o seu plano, enfim, a gente vai incentivando as prefeituras a fazerem isso. Isso é algo que tinha que acontecer em todos os municípios. Para vocês terem uma ideia, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a gente só tem, se eu não me engano, 9, são menos de 10 municípios que estão com alguma estrutura para segurança alimentar e nutricional. Gente,
com menos de 10 dos 92, como que a gente vai ter uma política de segurança alimentar e nutricional? Entendeu? Não tem nem equipe na prefeitura trabalhando para isso acontecer, para combater a fome. Então, a gente precisa cobrar isso do poder público municipal, né, local. Claro que tem o Estado, tem o governo federal, mas eu considero muito importante esse trabalho junto às cidades, porque as cidades estão ali, ó, do lado das pessoas, elas estão próximas, os prefeitos estão próximos, então as coisas precisam acontecer nas cidades. E eu peço para vocês, se vocês puderem, que fortaleçam isso, porque é assim, a Defensoria vai cobrar, a gente tem a nossa função institucional, a gente tem a nossa prerrogativa de exigir que o poder público responda aos nossos questionamentos, a gente tem a prerrogativa de exigir que a documentação seja apresentada, a gente pode entrar com uma ação civil pública contra a prefeitura, a gente tem esses mecanismos, mas a pressão social faz muita diferença. Então, se tiver uma sociedade civil ali naquele município, forçando o prefeito, cobrando do prefeito, se os políticos dali souberem que não vão ganhar votos se não fizerem aquilo, enfim, vocês entendem, a pressão política social é uma pressão que faz toda a diferença. Aí a gente trabalharia em conjunto, né? E a Raquel de Igbalé está perguntando como fortalecer a Defensoria na luta contra a fome. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Célia, você está aqui. Defensoria do Quinto Núcleo de Tutela pode criar um espaço permanente popular, disponibilizando o conhecimento necessário. A gente poderia pensar nisso. Célia é minha parceira de vida de discutir políticas públicas de direitos humanos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se mobilizem e cobrem da Defensoria. A gente precisa também ser provocado em todos os lugares do estado do Rio de Janeiro. E a Defensoria vai caminhando em conjunto com a sociedade civil. Se vocês precisarem de ouvidoria, tem como fornecer e quiserem, e por favor queiram, a ouvidoria pode fornecer os contatos de cada um dos núcleos regionais de tutela coletiva da região de vocês, para a gente trabalhar conjuntamente no combate à fome. Tá? Existe, sobre a questão da vergonha, né? Que é algo que me toca muito, foi muito bom a Ana Paula ter falado sobre isso. Uma vez eu participei de uma conferência de uma organização que não é tão conhecida aqui, mas ela é muito interessante, a ATD, Quarto Mundo. Você conhece, Ana Paula, a ATD? É interessantíssima essa organização, porque é uma organização que surgiu na França e tem em todos os lugares tem no Brasil, mas é muito pequena ainda aqui no Brasil. Mas o que é interessante da ATD Quarto Mundo? É uma organização que trabalha contra a pobreza extrema. E primeiro, eu adoro a formação daquela organização, porque ela é formada por 1/3 de acadêmicos, pessoas que estudam o tema mesmo, nas universidades, professores, 1/3 de ativistas que estão ali na organização e 1/3 de pessoas vivendo na pobreza. Essas pessoas integram a organização. Todas as decisões são tomadas por esses 3 grupos em conjunto, porque ninguém pode falar sobre pobreza melhor do que as pessoas que estão vivendo na pobreza, né? E uma das coisas que surgem muito em todas as conferências, enfim, documentos da organização, é a questão da dignidade. A vergonha é a questão de como as pessoas são olhadas de cima para baixo das outras pessoas. E aí passa pelo vestuário. Eu sempre digo que o vestuário, né, é um direito para a pessoa se apresentar em sociedade que não pode também ser menosprezado. Né, um acesso, talvez, a um banheiro, a população em situação de rua, por exemplo. E tudo isso é muito sério, é muito dolorido e é muito grave. E é uma violação muito profunda de uma série de direitos humanos daquelas pessoas que estão nessa situação. Então, não é realmente para a gente menosprezar esse aspecto. E, finalmente, eu queria responder o que o pessoal do Vidigal colocou. Para que jurisprudência se tem tanta lei? Né? Foi essa pergunta, mais ou menos assim, né? Justamente porque as leis não estão sendo cumpridas. Né? Se a gente tem muita lei, isso já é um primeiro passo. Tem política pública por aí, ou tem
direitos que não são tão protegidos por lei. Isso é ruim, né? Porque são várias etapas para você assegurar que um direito seja efetivamente cumprido. A primeira é você ter reconhecimento legal, o ideal é que a gente tenha reconhecimento na Constituição, que é a mais forte das nossas leis, as leis que respeitem a Constituição. Os tratados internacionais, eles são interessantes, porque eles dão uma força extra, né, para as lutas, e tem tratados de direitos humanos bem importantes para o Brasil, e o Brasil se comprometeu a respeitar esses tratados. Então, por exemplo, até se o presidente da República, se a presidência, se o STF, se nossas instâncias mais altas descumprirem tratados, o Brasil, como país, pode ser responsabilizado internacionalmente. Então, tudo isso reforça a proteção do direito. E as leis existem para proteger aquele direito. Nossas leis de segurança alimentar e nutricional existem, elas têm deficiência. O ideal seria ter mais uma lei, talvez, como, por exemplo, a lei... Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege muito claramente as crianças e adolescentes, inclusive dizendo assim, se você deixar de levar a criança na escola, você vai ser punido da seguinte forma. Deveria ter uma lei, que ainda falta, não sei quando a gente vai conseguir, porque depende do Congresso, todo mundo, deveria ter uma lei dizendo, se você deixa a pessoa passar fome, você é responsabilizado. Isso não existe, tá? Então, a gente tem que fazer uma construção legal para cobrar do poder público, mas tem lei suficiente para isso, para a gente interpretar. Então, a jurisprudência ela serve para duas coisas. Em primeiro lugar, para interpretar as leis, se elas não estiverem muito claras, que nesse caso eu acho bem necessário. E também porque você traz para a sociedade a reflexão de que a fome é uma violação de direitos. É assim, se você tem direito a não ser torturado, que é um direito que é todo dia violado, né? Mas, pelo menos, a gente tem lei suficiente para quando a pessoa ficar claro, né, ficar provada que aquela pessoa foi torturada, você tem lei suficiente para entrar com uma ação na justiça e dizer, olha, eu tenho direito à indenização, eu tenho direito a ser reparado, eu tenho direito a não ser torturado, aquela pessoa tem que ser punida. A gente tem consequências da violação do direito. A gente hoje não tem nenhuma decisão estabelecendo consequências ruins para quem descumpre o direito humano à alimentação adequada, entendem? A gente precisa que seja reconhecido que isso é uma violação, e sendo uma violação, a pessoa que descumpriu a obrigação tem que ser punida. É isso. E a obrigação tem que ser cumprida. É isso que a gente busca na jurisprudência, que as leis sejam interpretadas para reconhecer que a fome é uma violação gravíssima de direitos, e que tem que ter consequências, não pode ficar por isso mesmo, entende? Então, o direito serve para isso e a jurisprudência serve para isso. E eu tenho muito eu sempre repito muito isso, a gente tem pensado, porque também não é muito simples, em como o Poder Judiciário pode, de fato, começar a interferir nessa matéria, né? Para dar uma boa resposta. É isso, eu acho que quero de novo me colocar à disposição, tá? Meu e-mail está aí, a ouvidoria está aí, estamos todas e todos aqui, e agradecer de novo pela oportunidade, foi muito bom, e a participação das pessoas, parabéns pela luta de cada uma e cada um de vocês, e foi muito, muito feliz estar com você aqui, Ana Paula. Vamos falando mais, né? O resto da vida, porque tem muito trabalho para 3 vidas. É isso. Obrigada, gente. Encontro de milhões. Mas sim, gente, os desafios são muitos, a realidade é dura, mas a luta é maior. Então, que a gente possa continuar ao longo de todos os encontros trocando aí as nossas ferramentas de combate. Vou chamar a Marcela para dar uns avisos aí importantes para a turma. Fala aí, Marcela. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Tudo certo? Só um joinha para saber que estão me ouvindo. Conseguem me ouvir, ótimo. Bom, alguns de vocês já me conhecem, né? Eu sou a Marcela, aquela que fala com vocês pelo WhatsApp, pelo e-mail. Alguns aqui já me conhecem desde da nossa primeira edição do curso Acesso à Justiça dos Territórios. E aí agora nós estamos juntos também no Garantias Legais em Territórios Instáveis, né? E eu estou passando aqui justamente para falar sobre o acesso à justiça nos territórios.
Esse é um curso, um projeto voltado para orientar, né, líderes que geralmente são as portas de entrada das demandas sociais. Então, a Defensoria Pública elaborou esse curso com a finalidade de trazer informação, né, para essas lideranças e, consequentemente, a toda a sociedade, né? Nós fechamos a primeira turma com cerca de 300 formandos, o que é um número muito bom. E agora, no mês de outubro, final de outubro, nós estamos prestes a abrir uma segunda turma do acesso à justiça nos territórios, tá? Como eu falei, é um curso voltado para lideranças de coletivos que atuam em determinados territórios do estado do Rio de Janeiro. E aí, nós estamos aqui, né, para mais uma vez incentivar vocês, alunos do Garantia, a se incluir em coletivos, porque quando nós atuamos juntos, né, a nossa atuação ela é muito melhor. E aqueles que tiverem interesse, agora no final de outubro, nós abriremos novas vagas para o acesso à justiça nos territórios. Então, estou passando aqui para poder reforçar essa informação, tá? E dizer que nós estamos contando com vocês para mais essa trajetória. Estamos sempre juntos com os nossos alunos, sempre junto com vocês. A ouvidoria está sempre aberta para recebê-los, para atender as demandas que vocês possam nos trazer. E a nossa função aqui, é o que a gente sempre diz, é trazer informação, tá? Estar junto nessa briga pelos direitos das sociedades. E é isso, vocês podem contar com a gente. A Mari, ela vai trazer agora, né, a finalização da aula de hoje. Mas eu só queria... mais uma coisa, galera. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença. Já batemos muito nessa tecla, mas eu vou reforçar aqui. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença, porque é a partir desse formulário que nós conseguimos contar, né, contabilizar a presença de vocês. Qualquer dúvida, podem nos mandar mensagem pelo WhatsApp, aquele número que vocês já sabem que entra em contato com vocês, sou eu quem responde, a Marcela, ou por e-mail. Nós também mandamos mensagem por e-mail, caso seja melhor para se comunicar por lá, nós também respondemos as dúvidas por lá, tá bom? Todos os slides que foram passados aqui, vocês irão sim receber, tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail, então não se preocupem, em breve nós estaremos enviando para vocês. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, a Mari pode reforçar aí, me dando aquela força, mas eu queria agradecer pela audiência, por todos que estão aqui presentes junto conosco, participando, porque, nossa, essa turma, ela tá incrível, vocês são ótimos, eu estou vendo aqui todos os comentários, nós estamos fazendo o possível para responder a todos dentro do melhor tempo, no máximo, em 48 horas, todos estão recebendo as respostas no WhatsApp, e-mail a mesma coisa, às vezes até mais rápido. E é isso. Estamos muito felizes com a participação de todos, viu? Maravilha, Marcela. Você não esqueceu nada, não. E reforçou muito bem aí os pontos importantes ao longo das nossas aulas para dar tudo certo, pessoal. Então, colaborem. Fiquem de olho nos nossos meios de contato. Lembrando que o e-mail que a gente manda é o e-mail que vocês usaram para se inscrever lá no nosso link de inscrição lá do início. Então, é por esse e-mail que vocês têm que olhar, ficar atentos aí à caixa de entrada. Bom, a gente divulga junto com os materiais, a gente reforça todos os canais, tá, de atendimento regular, então vocês estão recebendo isso também. E aqui na descrição do vídeo tem as playlists dos garantias legais dos anos passados. Lembrando que essa é a 6ª edição, e ele continua acontecendo por uma aposta institucional, né? Então, que atravessou também a gestão do Pedro Strozenberg, que permanece também agora na gestão do Guilherme Pimentel, por entendermos que é um curso que é fundamental, né? A gente tem encontros sempre muito interessantes e a gente tem um retorno muito bom das turmas também, né? Então, ele só é possível porque vocês acreditam nele junto com a gente. Está sendo um dos maiores garantias que a gente está organizando. A gente teve 690 inscrições. Então, sim, maior felicidade poder estar nessa 6ª edição com vocês. Queria agradecer imensamente a Ana Paula e a Andréia. Muito obrigada pela contribuição de vocês. E agora a gente encerra, então. Que difícil encerrar o Garantias, tão bom. Beijo.
Tchau, tchau. Beijo a todos.